Senhoras e senhores, muito bom dia. Bem-vindo a mais um Morning Call da Alta Vista Investimentos. Hoje, do primeiro dia de abril. Mas eu trouxe alguém que não conta mentiras. Hoje eu trouxe Alexandre Setani para falar conosco, nosso responsável por renda fixa e também responsável por fundos imobiliários. Bom dia, Setani. Bom dia, Orlando. Tudo bom com você? Acho que Ótimo. novamente um prazer aqui estar aqui, minha segunda participação. E a ideia é que a gente tentar trazer um pouco ali de novidades, um pouco da nossa visão de mercado. Boa. E uma visão de mercado hoje muito relevante, dado que ontem o mercado dava meio de lado, não ia nem para lá nem para cá, rasgou a bolsa para cima, taxa pré caiu. O que que aconteceu? Já acabou a guerra agora, não tem mais guerra. Gostaria que fosse tão simples, né? Infelizmente, a gente ainda está vivenciando um período conturbado, com algumas incertezas que a gente está monitorando, né? E com certeza a questão geopolítica, a guerra no Irã, é um dos fatores que tem feito preço no mercado, né? E isso a gente vai acompanhando. Mas eu vou aproveitar aqui a oportunidade que você falou para compartilhar aqui uma tela. Tô à vontade. E eu vou tentar utilizar aqui informações de diversas fontes que até o investidor, né, a pessoa física pode consultar, e acho que são fontes legais ali para ele poder montar esses cenários, né, acompanhar isso que a gente está comentando, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela, um segundinho. Tá vendo já aí? Já tá na Então, tela aqui a tela do Tesouro. Então, maravilha. Então, essa tela aqui é o gráfico que acompanha as taxas do Tesouro. Aqui eu selecionei o Tesouro pré-fixado com vencimento em 2029, só para a gente ter uma referência, né? A gente pode depois olhar outros vencimentos aqui, mas acho que o que é interessante comentar é que na semana passada, quando a gente conversou, a gente mencionou que as taxas do Tesouro, as taxas futuras, estavam em patamares altos, né? Então, na semana passada, a taxa estava aqui na faixa de 14,10%, né? E ela chegou a subir ainda mais, né, ao longo dos últimos dias, né? Chegou a bater 14,25 aqui no dia 26, né? E desde então, ela vem caindo de uma forma gradual, mas ontem teve uma queda bastante relevante. Ela saiu aqui de 14,16% para 13,92, né? Uma queda Sim. significativa aqui, né, em E termos. que fatores que levaram a essa queda, Setani? Acho que né, a gente está acompanhando noticiários, informações, né? Acho que tem uma série de situações que a gente está observando. Acho que a primeira é que na semana passada a gente teve a reunião do Copom, em que o mercado interpretou que o Copom vai fazer um corte de juros mais gradual, e isso, de certa forma, né, refletiu nas curvas de juros, né? E do outro lado, a gente teve, né, toda essa questão geopolítica que vem trazendo aí alguns temores em relação à inflação e fez com que também a expectativa das taxas de juros subissem, né? E agora eu acho que a gente está num momento dos agentes de mercados acalmarem um pouco, né, olharem um pouco o cenário. É, Ainda a gente não tem, digamos, grandes certezas, né, se serão os impactos da guerra, por quanto tempo que ela vai perdurar, mas alguns analistas com que a gente vem conversando, vem acompanhando, estão apontando cada vez mais que, independentemente da solução que vai ser dada para o conflito, né, os Estados Unidos não tem interesse nenhum em prolongar esse conflito por períodos muito longos, né, e isso, de certa forma, seria positivo, né, a gente ainda tem que acompanhar aí um pouco desse noticiário. Saiu uma notícia recentemente, né, o Trump, ele fez uma postagem colocando que ele acredita que os conflitos, né, cessariam nas próximas 2 a 3 semanas. Então isso acho que fez um pouco de preço também de mercado, tá? Então a gente vai ver essa conjunto de informações, né, sendo sendo divulgadas, e isso vai trazer, de certa forma, essa volatilidade ali para as curvas de juros, tá? Então, acho que isso aqui é um ponto importante que a gente gosta de trazer, né? Porque
se a gente olhar essa curva aqui mesmo, que ela está mostrando os últimos 30 dias, né? Há 30 dias atrás, a taxa de juros estava 12,90 e hoje está 13,96. Então, mesmo com essa queda, né, que a gente viu no último dia, a gente ainda está falando de uma taxa de juros razoavelmente alta, né? Por Sim. isso, a gente tem comentado que as oportunidades em renda fixa ali para quem tem recursos em caixa, tem recursos para investir, estão novamente atrativos. Você, Tani, eu gostaria até que você esclarecesse, porque isso é muito legal, né? A gente fica olhando todo dia para essa curva futura, mas o investidor, ele normalmente está olhando para a Selic, falando, ó, a Selic vai cair, então eu vou migrar. Como que a gente olha para isso? Como interpretar isso para o dia a dia do nosso cliente, até para o nosso cliente que está assistindo saber, cara, a gente não tem que olhar só para a Selic, a gente tem que olhar para as expectativas Perfeito, do mercado. com certeza, né? Esse é um excelente ponto, porque é uma visão e acaba sendo quase que um viés comum, né, dos investidores priorizarem a taxa Selic, mas acho que é o que vale comentar que a Selic digamos, fosse a taxa corrente, a taxa atual, né, do mercado, né, de referência, né, mas o que a gente mais acaba olhando e dando às vezes um peso até maior é para essa expectativa de como que a Selic vai se comportar nos próximos anos, né, como que vai ser a tendência dessa Selic ao longo dos próximos anos. E isso, especialmente para o investidor que não está olhando tanto o curto prazo, está olhando para o médio e longo prazo, é isso que vai fazer preço, né, dos títulos de renda fixa que ele vai investir. Então, pegando, né, o que você acabou de falar, apesar da Selic ter caído um pouco, né, nessa última semana, né, depois da última reunião do Copom, a gente tem visto o movimento inverso das taxas dos títulos de renda fixa. Essas taxas estão subindo, porque a expectativa do mercado é de que a Selic, apesar de estar iniciando um ciclo de queda, essa queda vai ser mais gradual ou vai ser em menor intensidade do que esperado anteriormente. Então, isso que vai gerar preço, né, vai ser usado como precificação para as taxas e para os títulos que estão sendo emitidos agora, né, e também vai precificar o mercado secundário dos títulos, né? Então, quem quiser negociar esses títulos aí antes do prazo, é isso que vai determinar. Então, é importante para o investidor ter essa perspectiva, né, de que, apesar da Selic ser de fato uma taxa importante, especialmente para os títulos ali indexados ao CDI, para quem está olhando ali com um horizonte um pouco maior, acaba tendo mais impacto das taxas futuras nesses títulos. É isso que impacta o cliente quando ele fala assim, não, a Selic vai cair, eu vou vender com ágio ou com deságio. Você pode Perfeito. vender com ágio, com deságio antes, né? Na hora que o Exatamente. mercado precifica essas questões, né? Com certeza. E Boa. aí eu queria aproveitar aqui também, Orlando, já para puxar um outro gancho, Claro. para falar um pouco sobre a inflação, né, e perspectivas de inflação, porque a gente está fazendo aqui, né, essa conversa aqui na virada do mês, e a virada do mês, para quem investe em fundos imobiliários, já mudando um pouquinho de assunto, acaba sendo uma data relevante, porque é uma data quando os fundos divulgam seus rendimentos, né, e a gente tem a divulgação de diversos fundos que fazem a divulgação no último dia útil do mês. Então, isso ocorreu ontem à noite, né? E eu queria dar destaque aqui um pouco também para a dinâmica de inflação. Então, eu vou trazer aqui também alguns gráficos que também o investidor, colocando no Google, pode olhar. Então, essa aqui é a dinâmica de inflação, né? A inflação acumulada em 12 meses, né? Nos últimos meses aqui, tá? Desde março do ano passado até fevereiro, né, agora, né? Então, como a gente pode olhar aqui na dinâmica de inflação, a gente vem observando que a inflação de fato vem caindo, né? Os índices de inflação no Brasil vêm caindo nos últimos 12 meses, né? Em março do ano passado estava em 5,48, em fevereiro atingiu 3,81 essa inflação acumulada. Então, alguns investidores às vezes perguntam, né? Poxa, eu não vejo efeito da Selic, né? Ou o que dado que o Banco Central está olhando para fazer esse ajuste da taxa, etc, né? Então, isso aqui acho que é um dado que dá para o investidor olhar, acompanhar a evolução da inflação nos últimos 12 meses, tá? E a gente tem visto, então, essa inflação cair, né? Foi o primeiro mês que a inflação ficou abaixo de 4% no acumulado de 12 meses. E isso é um dado que, para o Banco Central, é bastante relevante, né? Mas, ao mesmo tempo,
Eu vou trazer aqui uma outra tela aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Trazer aqui uma outra tela, que é a projeção da Ambima em relação à inflação, né? Então, para quem não conhece, né, o IPCA, ele tem toda uma metodologia, né, de mensuração ao longo do mês, né, e a Ambima, ela acaba fazendo, né, as suas próprias projeções dessa metodologia para que ela ofereça uma referência, né, de como que vai ser a inflação naquele mês, isso até é utilizado ali pelos títulos de renda fixa, né, para precificar esses títulos enquanto a inflação oficial não sai, né? E no site da Ambima, ela publica essas projeções, né? Então, por exemplo, a inflação para o mês de março, ela tem duas projeções aqui, que ela mostra, né? Uma projeção que seria na primeira quinzena do mês, em que ela estava projetando a inflação de março como 0,30, e a projeção mais recente, né, que foi feita agora nos últimos dias, a projeção já para o mês de março era de 0,71. Então, a gente vê Acho aqui, que a prévia já veio mais alta que o 0,30, né? Veio perfeito. 0,44. Perfeito, perfeito, né? Então, assim, a gente pode perceber aqui que no mês de março a gente já teve aqui um efeito da inflação, né? Já até dentro das projeções da própria Ambima aqui, né? Então, a inflação saiu de 0,30 para 0,71, a expectativa desse mês, né? E isso, né, afeta novamente o que a gente estava falando, né? As curvas de juros. Quanto maior for essa projeção, né, provavelmente maior vai ser a abertura das curvas de juros. Então, isso explica um pouco, né, por que que subiram os juros ao longo do mês de março, tá? Mas para o lado dos investidores de fundos imobiliários, isso aqui às vezes até pode parecer uma notícia razoavelmente positiva, né? Em que sentido? A gente tem diversos fundos imobiliários que são fundos de crédito indexados à inflação. Então, esses fundos, eles pagam para o investidor, né, o rendimento que ele está pagando para o investidor é sempre a inflação mais uma taxa real ali de juros, né? E um exemplo que eu gosto de dar de fundos, né, é o VCJR, que até é um fundo que está na nossa carteira recomendada, né, aqui da Alta Vista, né? Ele é um fundo que ele tem uma carteira de crédito, né, de CRIs indexada à inflação, e a gente pode ver aqui nesse gráfico, isso aqui está mostrando qual que foi o rendimento que o fundo pagou mês a mês, né? E a gente vê que nesse último mês agora, que está sendo divulgado, né, o que foi divulgado ontem, ele vai pagar 0,90, né, que é uma alta de rendimento de quase 30% comparado ao rendimento que ele pagou no mês de fevereiro, né? Então, qual que é uma dinâmica que é interessante para o investidor acompanhar também, né? Esses fundos que são indexados à inflação, quando o IPCA vem um pouco mais alto, você pode esperar que o rendimento desses fundos também tende a subir, né? Então, esse é um fundo em que a gente vem, por exemplo, montando, ou voltando a montar posição no VCJR, porque a gente vem acompanhando exatamente esse movimento da inflação, que ela caiu até o mês de fevereiro, mas agora ela está apontando para um movimento novamente de alta, né? E essa alta da inflação, né, deve favorecer fundos como o BCJR, que são indexados a esse indexador. Setani, acho que um ponto importante aqui que você comentou antes de até de mostrar o VCJR é que o investidor pessoa física gosta do fundo imobiliário porque ele gosta do aluguel, mas existe toda uma dinâmica específica. Às vezes o investidor pessoa física só olha para o aluguel e esquece de ver a qualidade do fundo. Acho que Perfeito, cabe a gente ressaltar que você comentou da carteira recomendada da Alta Vista, a gente tem uma carteira que é a Everest, e é a carteira, é uma carteira automatizada, justamente que você olha ali e calibra os percentuais de tijolos, de inflação, de perfeito. CDI, né? E que o investidor pode ficar mais tranquilo fazendo só os aportes. É isso, né? Exatamente, né? Então, isso você falou um ponto onde eu queria chegar, porque esse tipo, né, de avaliação que eu mostrei, né, é algo que a gente faz
junto com o time da Levante, né, nos comitês de alocação da carteira, a gente faz isso periodicamente, né? A gente conversa lá, tem um comitê pelo menos mensal, mas a gente tem conversas quinzenais lá com o time para fazer avaliações de mercado, né? E é algo que a gente vai monitorando e essa inteligência, né, de avaliar os indexadores, avaliar os setores, é algo que a gente busca, né, sempre usar esse racional para fazendo ajustes na carteira ao longo dos meses, né? Então, eu até tive uma conversa legal ontem com um cliente sobre a carteira, né, sobre a nossa estratégia em que ele questionou exatamente isso, né? Assim, eu vejo que a carteira tem ajustes mensais, né? Por que que vocês fazem esses ajustes mensais na carteira? E eu até falei para ele que a gente poderia tomar uma decisão de não fazer ajustes por, sei lá, 6 meses, mas aí correr o risco de no sexto mês precisar fazer uma movimentação até maior, né, fazer uma correção até maior de curso, né, porque ao longo desses 6 meses, como a gente viu agora, né, podem ter aí algumas mudanças relevantes de cenário, alguns, é, alguns fatos novos acontecendo, né, e a gente acaba perdendo um momento ali para fazer esses ajustes de uma forma mais gradual. Né? Então, isso acho que é uma vantagem interessante dessa estratégia, a gente ter não só a diversificação que a gente busca oferecer dentro da carteira automatizada, mas sim esse acompanhamento, esse monitoramento constante ali dos cenários, né, e ajustes pontuais ali da carteira para que a gente consiga oferecer para o nosso investidor ali uma estratégia sempre mais equilibrada possível. Muito bom, Cedão. Falamos de juros, falamos de inflação. Estamos esquecendo algum ponto ou não? Eu acredito que não, assim, acho que só para fechar então alguns dados de mercado, assim, né, o IFIX fechou o mês de março, né, em queda, né, fechou com em torno de 1% de queda nesse mês, tá? E já adiantando, né, a nossa carteira automatizada aqui na prévia que a gente levantou, teve resultado de menos 0,25, então a gente teve também uma queda na nossa carteira, mas de menor intensidade, né? E é isso que a gente vem reforçando em termos da nossa estratégia, que a gente tenta fazer uma estratégia mais defensiva Sim. para que no momentos, né, de um pouco mais de oscilação a carteira defenda bastante o resultado do investidor e nos momentos de alta ela pelo menos acompanhe, né, o IFIX, assim a gente consegue gerar lá um alfa, né, um ganho em cima do IFIX razoável para o investidor. Sim. Se o investidor quiser, eu vou sempre lembrar, se o investidor quiser acessar a nossa carteira Everest, chama um dos assessores da Alta Vista. Se você não conhece nenhum assessor da Alta Vista, pode me chamar lá nas redes sociais, no orlando.bacheschi, lá no Instagram, né? Ou até mesmo no Instagram da Alta Vista. Sou eu que modero o Instagram da Alta Vista também, então pode chamar lá. Eu só quero lembrar a todos aqui que o nosso ponto de vista é o nosso canal de informações agora, é o nosso, onde a gente põe as coisas, então vai estar o Morning Call lá todos os dias. Acho legal também a gente ver como é que está o mercado hoje, a abertura dos mercados hoje, eu estava acompanhando aqui, estava tudo meio mais ou menos de lado. Deixa eu já pegar a informação do momento aqui, Cetani. Vamos lá. Mercado subindo no S&P 500 0,5%, Nasdaq subindo um pouquinho também. Acho que o ponto relevante aqui é o VIX, vai caindo 2%, já chegando em 24 pontos. Ontem mesmo estava perto dos 28, 29 pontos. Vamos lembrar que na pandemia a gente passou dos 50, né? A gente foi lá para os Sim, 80 pontos, mas está vindo mais próximo da normalidade, perto dos seus 20 pontos. E, Sedani, muito obrigado pela participação. A gente vai acompanhando o mercado e na quarta-feira que vem eu te vejo de novo. eu que agradeço, Orlando. Prazer de sempre falar com você e, pessoal, boa semana para todos. Obrigado, boa semana, restinho de semana, porque Resto de sexta é semana. feriado. É verdade. Então, hoje e amanhã, para o nosso investidor que desejar, tem aqui embaixo uma inscrição para você colocar no canal, acessar o ponto de vista e a gente se vê. Até mais. Até mais, pessoal.